Um dia, um ponto novo vai aparecer no céu. Pequeno, bonito e completamente indiferente ao fato de que pode apagar tudo o que você conhece em poucos minutos. E o mais assustador é que esse ponto tem nome: cometa assassino. Hoje você vai ouvir a verdadeira história desses cometas. Ou o que eles são de verdade, onde se escondem, porque alguns surgem quase do nada, e quanto tempo a humanidade teria se um deles fosse detectado em rota de colisão com a Terra? A resposta direta já no começo é esta: sim, existem cometas capazes de destruir civilizações inteiras, e nenhum algoritmo, nenhum governo e nenhum bunker consegue mudar isso, se o aviso chegar tarde demais. Os filmes exageram em muita coisa, mas em outras eles chegam perto demais. Fragmentos caindo antes do impacto principal, governos em negação, gente rindo enquanto o relógio corre, parece só entretenimento. Até você entender o que a física realmente diz sobre tudo isso. Se você quer saber como blocos de gelo sujo podem ter trazido a água que enche seus oceanos e, ao mesmo tempo, guardar energia suficiente para transformar o planeta em um cenário de fim de mundo, fica comigo até o final. Depois de hoje, cada estrela cadente vai ter um gosto bem diferente na sua mente. Os astrônomos chamam os cometas de pequenos corpos gelados do sistema solar. Mas esse nome, inocente, engana. Na prática, muitos deles são verdadeiras armas cósmicas, vagando no espaço profundo em silêncio absoluto. Até cruzarem o caminho da Terra, é como se o próprio universo guardasse lâminas de gelo e rocha à nossa espera. Quando olhamos um cometa no céu, vemos apenas um risco luminoso cortando a escuridão. Para muita gente, é um espetáculo romântico, quase poético. Mas por trás dessa luz existe um núcleo frio e compacto, uma mistura de gelo de água, gases congelados, poeira e fragmentos de rocha em alta velocidade. A beleza é só a máscara do perigo. Pensa em uma bola de lama congelada atravessando o espaço a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Agora imagina essa bola apontada direto para um planeta habitado. É disso que estamos falando quando usamos a expressão cometa assassino. Parece roteiro de filme de ficção científica, mas é pura realidade na astronomia moderna. Os cometas nasceram junto com o sistema solar, há bilhões de anos, quando uma imensa nuvem de gás e poeira começou a colapsar sob sua própria gravidade. Enquanto o Sol e os planetas se formavam, sobrou muito material frio, empurrado para as regiões externas. Esses restos congelados ficaram guardados como relíquias da infância cósmica. Hoje, a maior parte desses corpos vive muito além dos planetas, em duas grandes regiões que você vai ouvir com frequência na astrofísica: o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. O cinturão de Kuiper é como um anel gelado além de Netuno, cheio de objetos que orbitam o Sol de forma relativamente organizada. Já a nuvem de Oort é ainda mais assustadora. Não a vemos diretamente, mas tudo indica que ela forma uma imensa casca esférica em torno do sistema solar, a distâncias tão grandes que a luz levaria quase um ano para percorrê-las. É como um reservatório invisível de cometas adormecidos, esperando ser perturbados e lançados para o interior. O mais inquietante é que a própria existência dessa nuvem é uma dedução. Os astrônomos analisam as órbitas extremas de alguns cometas e percebem que eles só podem ter vindo de uma região muito distante e povoada. É como ver folhas voando e concluir que existe uma floresta inteira escondida no nevoeiro. Dentro desse cenário sombrio, os cometas se dividem em grupos. Alguns têm órbitas curtas e previsíveis, voltando em poucas décadas, como o famoso Halley. Outros levam milhares de anos para dar uma única volta. Quando um desses visitantes de longo período aparece de repente no céu, é como se um estranho antigo batesse à porta da humanidade. E ainda existem os intrusos interestelares, viajantes que não pertencem ao nosso sistema solar. Eles cruzam nossa vizinhança uma única vez e seguem para sempre. Esses objetos mostram que o espaço não é um lugar calmo, e sim uma rodovia de rochas, gelo e mistérios, onde qualquer rota pode, um dia, cruzar a nossa... Se você olhar para trás, ao longo da história humana, vai perceber um padrão curioso. Sempre que um grande cometa surgia no céu, civilizações inteiras interpretavam aquilo como presságio de guerra, fome ou queda de reis. Sem entender a física, nossos ancestrais sentiam algo importante.
Esses corpos são sinais de que o cosmos está em movimento. Hoje temos telescópios, missões espaciais e computação avançada. Sabemos que muitos desses cometas não são ameaça imediata e seguem trajetórias seguras. Mesmo assim, a sensação de desconforto permanece. É como assistir a uma faca sendo arremessada em câmera lenta. Enquanto ela cruza o ar, ninguém tem certeza de onde vai cair. E o mais perturbador é que os cometas que vemos brilhando não são necessariamente os mais perigosos. Alguns dos maiores riscos podem estar silenciosos, escuros, escondidos nas fronteiras do sistema solar ou atrás do brilho ofuscante do Sol. Não aparecem fotos bonitas, não viram notícia, até que seja tarde demais. Por isso, quando alguém fala em cometas assassinos, não está exagerando, está apenas dando nome a um tipo específico de visitante cósmico, grande o bastante para devastar regiões inteiras, rápido demais para uma resposta improvisada e imprevisível o suficiente para fazer astrônomos perderem o sono. E a história mostra que eles já mudaram o destino de mundos. Agora que você já sabe o que é, em essência, um cometa e por que alguns ganham esse rótulo mortal, a pergunta que fica é outra. Como esses corpos aparentemente adormecidos acordam, ganham cauda, se despedaçam e às vezes transformam o céu em chuva de fogo e luz? É aí que a verdadeira vida e morte de um cometa começam a ficar inquietantes. Quando um cometa assassino desperta, nada acontece com barulho. Primeiro, ele só se aproxima do Sol. O gelo começa a aquecer silenciosamente. De repente, esse gelo não derrete como o de uma geladeira. Ele passa direto do estado sólido para o gasoso em um processo violento chamado sublimação. É o gatilho para o espetáculo. À medida que o cometa se aproxima do calor, jatos de gás e poeira explodem de sua superfície, como geysers cósmicos. Esses jatos empurram partículas para o espaço, formando a famosa cauda brilhante que corta a escuridão. O que muita gente chama de rastro de magia é, na verdade, um rastro de destruição em potencial, a luz do Sol e o vento solar, que é um fluxo de partículas emitidas pela nossa estrela, empurram esse material para trás. Por isso a cauda quase sempre aponta para longe do Sol, não atrás do movimento do cometa. Essa imagem tão comum em fotos de astronomia esconde uma verdade incômoda. Quanto maior a cauda, mais intenso é o processo de erosão. Cada aproximação ao Sol cobra um preço. A superfície do cometa se parte, cria crateras, abre fendas profundas. Com o tempo, o núcleo vai ficando poroso, frágil, como um carvão esfarelando. Em um determinado ponto, a estrutura não aguenta mais, e o que era um único corpo se transforma em vários fragmentos, cada um com sua própria trajetória. É aqui que a história fica realmente sombria. Fragmentos menores podem parecer menos perigosos, mas isso é enganoso. Um cometa assassino que se quebra pode espalhar dezenas de pedaços em uma trilha orbital. Alguns serão simples partículas de poeira, outros terão tamanho suficiente para causar impactos locais devastadores se cruzarem com um planeta. Esses destroços formam algo que você provavelmente já viu sem saber. Chuvas de meteoros. Aqueles riscos de luz que atravessam o céu em certas épocas do ano são, em grande parte, pequenos pedaços de antigos cometas. Eles entram na atmosfera da Terra em alta velocidade, aquecem e queimam, criando traços brilhantes que muitos usam para fazer pedidos. As Perseidas, por exemplo, estão ligadas ao cometa Swift, Tuttle, as Leônidas, a outro cometa de longo período. Em noites de pico, o céu parece um palco de fogos de artifício cósmicos. Mas por trás desse show existe uma verdade desconfortável. Estamos atravessando, literalmente, o lixo deixado por visitantes gelados que já passaram por aqui. Na maior parte das vezes, esses fragmentos se desintegram completamente antes de tocar o solo. A atmosfera funciona como um escudo, queimando os intrusos em flashes rápidos de luz, mas nem sempre ela vence. Alguns pedaços são grandes o bastante para sobreviver à travessia, atingir o chão e liberar uma energia comparável à de explosões nucleares. Agora imagine o seguinte cenário: um cometa se aproxima, fragmenta, e parte de seus pedaços cruza a órbita da Terra. Uma parte vira chuva de meteoros inofensiva, outro pedaço entra mais profundo. A olho nu,
As pessoas veem apenas um show de luz. Em uma região isolada, porém, uma onda de choque arrasa florestas inteiras. Parece exagero, até lembrarmos de certos eventos reais. Com o passar do tempo, muitos cometas chegam ao fim de sua vida ativa. Alguns evaporam quase por completo, perdendo tanto material que se tornam apenas núcleos apagados, quase indistinguíveis de asteroides escuros. Outros terminam sua história de forma abrupta, em uma colisão direta com um planeta ou uma estrela, liberando energias que desafiam a imaginação. Quando um cometa morre assim, em um impacto, não é só ele que tem o destino selado, é a superfície inteira do mundo atingido que pode ser redesenhada. Crateras gigantescas, mares temporários de magma, atmosferas transformadas. Em alguns casos, esse tipo de evento define quais formas de vida vão sobreviver e quais serão apagadas para sempre da linha do tempo. Então, da próxima vez que você vir uma foto de um cometa com uma cauda gigantesca, lembre, aquilo que parece um quadro de beleza cósmica é também uma cena de desgaste extremo. É o registro de um corpo que está sendo lentamente destruído pela própria estrela que o ilumina. E em certas órbitas, essa destruição pode se tornar o início de um desastre ainda maior, porque a questão não é só o que acontece com o cometa. A questão é o que acontece quando um desses corpos, ou um de seus fragmentos, cruza exatamente o lugar onde a Terra estará em sua órbita. E aí, a vida e a morte de um cometa deixam de ser um fenômeno distante para se tornar uma questão muito mais pessoal. Quando um cometa cruza o caminho da Terra, o universo não avisa com sirenes. Ele apenas continua seguindo suas leis silenciosas. Lá em cima, tudo se resume a órbitas que se encontram no ponto exato, na hora errada. Aqui embaixo, essa coincidência pode significar o fim de uma cidade, de um país ou de uma era inteira. Impactos realmente grandes são raros em escala humana. Uma vida inteira pode passar sem que nada catastrófico aconteça. Mas em escala geológica, eles são inevitáveis. A cada centenas de milhares ou milhões de anos, algo grande demais entra na atmosfera e muda a história do planeta. Não é questão de si, é questão de quando nem todo encontro termina com uma cratera. Em 1908, sobre uma região remota da Sibéria, algo vindo do espaço explodiu na atmosfera com a força de milhões de toneladas de explosivos. Árvores foram derrubadas em uma área de cerca de 2.000 quilômetros quadrados. Nenhum edifício, nenhuma cidade, apenas florestas esmagadas sob uma onda de choque invisível. Esse evento ficou conhecido como Explosão de Tunguska. Até hoje, não há um consenso absoluto sobre a natureza do corpo que chegou ali. Muitos estudos apontam para um asteroide rochoso ou metálico que se desintegrou antes de atingir o chão. Outros trabalhos ainda consideram a hipótese de um objeto mais gelado. Em qualquer caso, o recado foi o mesmo. Não precisamos de impacto direto para sofrer. Imagine se algo do tamanho de Tunguska tivesse explodido sobre uma grande metrópole. Em vez de florestas caídas, veríamos bairros inteiros arrasados, pontes destruídas, vidros estilhaçados a quilômetros de distância. Há quem olhe para esse episódio como um aviso suave daquilo que o cosmos é capaz de fazer quando um objeto apenas roça a nossa atmosfera. Agora olhe para outro cenário, ainda mais extremo. Em 1994, um cometa chamado Shoemaker, Levinov colidiu com Júpiter. Ele já havia se partido em vários fragmentos, que entraram um a um na atmosfera do gigante gasoso. Cada impacto liberou uma quantidade de energia muito maior do que todo o arsenal nuclear da Terra somado, criando cicatrizes escuras maiores que o diâmetro do nosso planeta. Do ponto de vista da defesa planetária, aquela sequência de impactos foi uma espécie de aula brutal. Júpiter atuou como um escudo, absorvendo algo que em outro lugar poderia ter sido um desastre para mundos menores. Ao mesmo tempo, mostrou na prática o que significa um cometa assassino atingindo um planeta de verdade. Não apenas um cenário de filme, esses eventos não são apenas curiosidades históricas. Eles são lembretes de que a Terra não está isolada em uma bolha segura. Vivemos em um sistema planetário repleto de corpos em movimento, muitos deles em caminhos caóticos, perturbados por gravidades invisíveis. Uma pequena mudança de órbita hoje pode ser um encontro perigoso daqui a séculos. Algumas hipóteses científicas sugerem que impactos de grandes corpos, possivelmente cometas ou asteroides,
podem ter desencadeado mudanças climáticas abruptas no passado, derrubando espécies inteiras em poucos milhares de anos. Há indícios, por exemplo, de um evento cósmico associado a um período de resfriamento intenso e mudanças ambientais rápidas na história recente da Terra. Isso significa que um cometa assassino não precisa simplesmente acertar um continente para mudar tudo. Às vezes, basta um impacto no oceano, levantando nuvens de vapor, poeira e compostos químicos para a atmosfera. O Sol se esconde atrás do véu escuro, as temperaturas caem, cadeias alimentares desmoronam. O inimigo não é só o fogo inicial, é o inverno que vem depois. Quando filmes como Greenland mostram fragmentos caindo em sequência, criando tsunamis e tempestades de fogo, há exageros e liberdades dramáticas. Mas a ideia central de múltiplos impactos, distribuídos no tempo e no espaço, não é totalmente absurda. Objetos que se fragmentam podem espalhar dano em ondas, tornando qualquer estratégia de proteção muito mais complexa. Na prática, se um cometa de grande porte se partisse antes de alcançar a Terra, poderíamos ter uma combinação de fenômenos. Alguns pedaços queimariam como bolas de fogo espetaculares no céu. Outros gerariam explosões aéreas, como Tunguska, e, em um cenário extremo, um fragmento maior poderia chegar até o solo ou ao oceano, produzindo cratera, tsunami ou mudanças climáticas globais. É difícil não pensar em tudo isso sem imaginar o quanto somos pequenos. O que chamamos de história humana cabe em um intervalo minúsculo de tempo quando comparado a esses ciclos de impactos e renovações planetárias. No entanto, é justamente agora, neste breve momento, que temos telescópios, equações e simulações capazes de prever parte desse perigo. E mesmo assim, continuamos vulneráveis. Não existe hoje um sistema perfeito que garanta que todos os cometas perigosos sejam detectados com décadas de antecedência. Alguns podem ser vistos cedo, acompanhados, catalogados. Outros, sobretudo os mais escuros e vindos de direções complicadas, podem quase surgir no noticiário de um ano para o outro, ou até em prazos menores. A ironia é que, quanto mais aprendemos a respeito de cometas e impactos, mais percebemos que já tivemos sorte algumas vezes. Eventos como Tunguska aconteceram longe de grandes cidades. O choque de Shoemaker, Levinov, foi em Júpiter, não em um planeta rochoso. Muitos fragmentos menores queimam anonimamente na atmosfera todos os dias. Essa sorte não é um plano. É apenas coincidência cósmica. Então, quando pensamos em cometas assassinos, não estamos falando apenas de uma curiosidade astronômica. Estamos falando de forças capazes de redefinir mapas, climas e linhas do tempo inteiras. E isso levanta uma questão inevitável. Se esses visitantes podem chegar de forma tão devastadora, como fazemos para enxergá-los a tempo, antes que um novo ponto de luz surja no céu como sentença? Quando você ouve que o céu está sendo vigiado, pode imaginar uma rede de telescópios gigantes encarando o vazio todas as noites. De certa forma, é isso mesmo. Há observatórios dedicados quase exclusivamente a procurar pontos de luz que se movem de forma estranha entre as estrelas fixas. Esses pontos são asteroides e cometas em potencial. Projetos como o Sistema Panoramic Survey, Telescope and Rapid Response System, conhecido como PAN-STARRS, foram criados justamente para isso. Eles registram imagens sucessivas do mesmo pedaço do céu e usam computadores para comparar cada quadro. Se um objeto aparece mudando de posição, é um candidato a corpo em órbita pelo sistema solar. Além dos telescópios em Terra, existem missões espaciais como a Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer, chamada NUWWS. Em vez de olhar na luz visível, ela observa em infravermelho, que é sensível ao calor. Isso permite detectar objetos escuros que refletem pouca luz do Sol, mas ainda assim emitem radiação térmica no espaço frio. A ideia central desses programas é simples, mas ambiciosa: mapear, catalogar e acompanhar o maior número possível de corpos que cruzam a vizinhança da Terra, os chamados objetos próximos da Terra. Cada nova descoberta entra em bancos de dados globais, onde astrônomos calculam órbitas, incertezas e possíveis encontros futuros com o nosso planeta.
quando um objeto recém-descoberto parece passar perto demais da órbita da Terra. Modelos matemáticos começam a ser rodados. Pequenas variações de posição hoje podem significar trajetórias bem diferentes daqui a décadas. O trabalho é refinar essas medidas, reduzir o erro até ter certeza se o visitante é apenas um vizinho inofensivo ou um risco real. Mas aqui entra o lado incômodo da história. Nenhuma rede de monitoramento é perfeita. Há regiões do céu mais difíceis de observar, há noites perdidas por causa do clima, há limitações de sensibilidade. E, principalmente, existe um ponto cego cruel, a direção do próprio Sol. Se um cometa vier de lá, o brilho da nossa estrela pode ocultar Lua até muito tarde. Objetos pequenos também são um problema sério. Um cometa assassino não precisa ter dezenas de quilômetros de diâmetro para causar estragos regionais. Corpos com algumas centenas de metros já seriam suficientes para destruir uma grande cidade. Detectar algo assim, escuro e distante, antes que se aproxime demais, é um desafio tecnológico constante. Além disso, cometas têm um comportamento ingrato. Jatos de gás liberados em sua superfície agem como pequenos motores, alterando levemente sua trajetória com o tempo. Mesmo uma órbita bem calculada hoje pode exigir ajustes constantes conforme o objeto se aquece. Essa imprevisibilidade torna mais difícil prever com absoluta confiança onde ele estará no futuro. Para efeitos práticos, isso significa que, em alguns cenários, a humanidade poderia ter apenas alguns anos entre a descoberta de um cometa perigoso e a data de um possível impacto. Em casos extremos, o aviso poderia ser de poucos meses. Parece muito, mas para planejar, construir e lançar uma missão de desvio, pode ser um intervalo quase desesperador. É aqui que entram outras camadas de tensão. Mesmo que cientistas detectem um objeto perigoso com antecedência, decisões sobre o que fazer não são puramente técnicas. Envolvem governos, custos, diplomacia, prioridades políticas. Filmes que mostram reuniões caóticas e debates acalorados não estão tão longe assim da realidade burocrática por trás de cada grande escolha. Existe também a questão da comunicação com o público. Revelar cedo demais um risco ainda incerto pode gerar pânico desnecessário. Esperar demais para ter certeza pode significar perder tempo precioso. Entre o silêncio e o alarme, há uma faixa cinzenta muito desconfortável, onde cada palavra pode influenciar milhões de pessoas ao redor do planeta. Enquanto isso, no espaço, satélites e estações como a Estação Espacial Internacional vivem outro tipo de vulnerabilidade. Eles enfrentam diariamente o bombardeio de micrometeoritos, partículas minúsculas que podem perfurar painéis e equipamentos. Mas essas estruturas não foram criadas para enfrentar o impacto direto de grandes fragmentos, e muito menos de um cometa inteiro. É curioso perceber como a nossa tecnologia espacial mais avançada continua frágil diante da dinâmica cósmica. Antenas, painéis solares e módulos pressurizados dependem de blindagem e sorte para escapar de danos sérios. De tempos em tempos, há relatos de pequenos impactos que deixam marcas em janelas e superfícies, lembrando que o espaço não é vazio, e sim cheio de projéteis. Mesmo assim, a vigilância aumenta a cada década. Novos telescópios de grande campo estão sendo planejados para varrer o céu com ainda mais detalhe, como observatórios de rastreio que prometem multiplicar as descobertas de objetos próximos da Terra. Quanto mais cedo enxergamos algo, mais opções temos. O tempo é a arma mais importante na defesa contra cometas assassinos. Só que, por mais que ampliemos os olhos eletrônicos apontados para o espaço, um fato permanece: sempre haverá objetos demais, luz demais, sombra demais. Sempre poderá existir um corpo escuro vindo do profundo da nuvem de Oort ou da direção do Sol, quieto, discreto, até se tornar tarde demais para qualquer manobra. E é isso que mantém o clima de suspense em cada nova noite de observação. Porque no fim, toda essa corrida tecnológica, todas essas equações e varreduras do céu existem por um motivo simples: tentar ganhar alguns anos, alguns meses, talvez até alguns dias a mais de vantagem, antes que um cometa assassino seja anunciado por algo muito mais básico, um novo ponto brilhante aparecendo no céu, chamando a atenção
de quem ainda se importa em olhar para cima. À primeira vista, um cometa parece apenas uma bola de gelo vagando no espaço, só que esse gelo é enganoso. Dentro dele, há muito mais do que água congelada. Há dióxido de carbono, monóxido de carbono, amônia, poeira mineral, grãos de rocha e uma mistura escura de compostos orgânicos que ainda estamos tentando decifrar. Missões como a sonda Rosetta, que estudou o cometa 67P, revelaram algo impressionante. Metade da massa daquele núcleo parecia ser feita de materiais orgânicos complexos, substâncias baseadas em carbono que lembram, em parte, a química da vida. Entre elas, moléculas como glicina, que é um aminoácido simples, e compostos que contêm fósforo. Isso significa que muitos cometas carregam um verdadeiro laboratório químico em miniatura. São como cápsulas que preservam a matéria-prima do início do sistema solar. Alguns cientistas defendem que impactos antigos trouxeram parte da água e talvez componentes básicos para o surgimento da vida na Terra. É como se fôssemos, em parte, filhos de antigos cometas assassinos. Só que essa herança tem um lado sombrio. A mesma capacidade de carregar água e compostos orgânicos também torna esses corpos perigosos quando chegam rápido demais. Um núcleo com alguns quilômetros de diâmetro, com essa mistura de gelo e rocha, viajando em alta velocidade, libera na colisão uma quantidade absurda de energia, energia suficiente para redesenhar continentes. As velocidades típicas dos cometas que cruzam o sistema solar interno chegam facilmente a dezenas de quilômetros por segundo. Isso significa algo em torno de 50 a 200 mil quilômetros por hora, dependendo da órbita. A essa velocidade, mesmo um bloco de gelo relativamente modesto se transforma em uma arma cósmica com poder de destruição muito maior do que qualquer bomba humana. Para ter uma ideia intuitiva, imagine um caminhão em alta velocidade batendo em uma parede. Agora aumente a massa para bilhões de toneladas e a velocidade para dezenas de quilômetros por segundo. A física é a mesma, mas em outra escala. A energia cinética cresce com um quadrado da velocidade. Em linguagem simples, um pouco mais rápido significa muito mais destruição. Outra característica traiçoeira dos cometas são suas órbitas excêntricas. Muitos seguem trajetórias alongadas, se afastando por bilhões de quilômetros e depois se lançando para perto do Sol. Em alguns casos, essas órbitas passam perto de planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, que agem como catapultas gravitacionais, desviando ou até arremessando esses corpos para novas rotas. Além da gravidade, existe um efeito sutil, mas decisivo. Quando jatos de gás explodem da superfície, eles funcionam como pequenos motores naturais. Esse empuxo não gravitacional altera gradualmente o caminho do cometa. Estudos mostram que, ao longo dos anos, essas forças podem mudar o período, a inclinação e até a distância mínima de aproximação de um cometa em relação ao Sol e aos planetas. Na prática, isso significa que prever a órbita de um cometa assassino é mais complicado do que parece. Não basta considerar apenas a gravidade do Sol e dos planetas. É preciso modelar também esses jatos irregulares, que podem acender e apagar conforme novas regiões de gelo são expostas. É como tentar prever a rota de um carro com o volante solto e o motor falhando. Esse comportamento errático cria um tipo de suspense científico. Um cometa que hoje parece seguir uma trajetória segura pode, depois de algumas passagens, ser empurrado para uma rota ligeiramente diferente. Pequenas mudanças acumuladas podem, em escalas de tempo maiores, significar a diferença entre um visitante inofensivo e um encontro perigoso com a Terra. Existe ainda um detalhe inquietante. Muitos cometas são extremamente escuros, refletindo pouca luz. Alguns têm albedos tão baixos que se aproximam da aparência de carvão. Isso faz com que, a grandes distâncias, eles sejam quase invisíveis para telescópios comuns, principalmente se estiverem em regiões cheias de poeira ou vindo de direções complicadas no céu. Quando esses corpos finalmente se aproximam o suficiente para brilhar, o tempo de reação pode ser curto. Em alguns casos, a primeira vez que um cometa é detectado com clareza já é durante uma de suas passagens, mais próximas pelo Sol. Se a órbita cruzar a 3A da Terra, isso reduz muito a janela disponível para planejar qualquer estratégia de desvio ou evacuação significativa.
Por tudo isso, cometas assassinos são descritos como inimigos rápidos, escuros e imprevisíveis. Eles combinam uma composição capaz de armazenar muita energia, velocidades extremas e órbitas sensíveis a forças difíceis de modelar. É uma mistura que desafia tanto a tecnologia quanto a coragem de quem observa o céu em busca de ameaças reais, não apenas de belas imagens. E enquanto a ciência se esforça para entender cada ingrediente desses corpos, uma pergunta silenciosa continua pairando: se já estamos identificando cometas ricos em água e moléculas orgânicas, capazes de semear a vida, quais segredos ainda se escondem naqueles que nunca chegaram perto o bastante para serem estudados? Talvez alguns deles ainda estejam esperando, nas sombras mais distantes. Halley não é só um nome famoso em livros de astronomia. É um lembrete recorrente de que o céu se move em ciclos muito maiores do que a nossa vida. Esse cometa retorna a cada 76 anos, mais ou menos. Muitas pessoas veem Halley uma única vez e nunca mais. Civilizações antigas o registraram como sinal de queda de reis e mudanças de impérios. Em termos de risco, Halley segue uma órbita conhecida. Não é classificado hoje como cometa assassino em rota de colisão, mas o simples fato de podermos prever suas aparições mostra uma verdade curiosa. Alguns cometas se tornam quase personagens recorrentes na história humana. Outros aparecem de surpresa, brilham de forma intensa e nunca mais voltam. Hale-Bopp é um bom exemplo de espetáculo recente. Ele cruzou o céu nos anos 90 com um brilho impressionante, visível por muitos meses. Para quem observava da Terra, parecia um show cósmico inofensivo. Nos bastidores, porém, era um grande núcleo gelado liberando jatos violentos de gás e poeira enquanto era cozido pela luz do Sol. Hyakutake, outro visitante marcante, chegou muito mais perto da Terra. Passou a uma distância cosmicamente pequena, em termos astronômicos. Nada perigoso na escala daquele encontro específico, mas perto o bastante para servir de lembrete. A mesma coreografia orbital que hoje resulta em uma passagem segura poderia, em outros tempos, ter um desfecho bem diferente. Há também cometas menos chamativos ao olhar nu, mas muito importantes para os cientistas. Encke, por exemplo, completa uma órbita em pouco mais de 3 anos e está ligado a chuvas de meteoros intensas que cruzam nossa atmosfera periodicamente. Cada meteoro dessas chuvas é um fragmento antigo, uma pequena peça de um corpo maior que se desgastou ao longo de eras. Alguns cometas se arriscam tanto que chegam a flertar com a própria destruição. Ikeya, sei que é um dos chamados cometas rasantes do Sol. Ele passou tão perto da nossa estrela que muitos astrônomos esperavam vê-lo se desfazer completamente. Em vez disso, sobreviveu pelo menos por um tempo, provando como certas órbitas beiram o suicídio cósmico. Mais recentemente, 2 visitas chamaram a atenção por outro motivo. Borisov e o misterioso Oumuamua não seguem órbitas fechadas em torno do Sol. Suas trajetórias são hiperbólicas, o que indica origem interestelar. Eles vieram de fora, passaram rapidamente e foram embora. São lembretes de que o nosso sistema solar não é uma bolha isolada, e sim parte de um fluxo maior de objetos viajantes. O caso de Oumuamua, em particular, gerou debates intensos. Seu formato aparente, sua aceleração sutil e o brilho incomum levantaram hipóteses variadas. A maioria dos estudos aponta para uma explicação natural, envolvendo gelo e desprendimento de material invisível. Mas o simples fato de não sabermos exatamente o que ele era reforça a sensação de que ainda compreendemos pouco desses visitantes escuros. Todos esses exemplos têm algo em comum. São os cometas que conseguimos ver, registrar, estudar, estão de certo modo sob o nosso radar. O problema maior são justamente aqueles que ainda não conhecemos, objetos que nunca passaram perto o bastante, ou que só irão cruzar o sistema solar interno pela primeira vez em um futuro imprevisível. Enquanto observamos Halley, lembramos de Hale-Bopp e rastreamos Borisova, a nuvem de Oort. Permanece como um reservatório invisível, provavelmente repleto de núcleos escuros e gelados. Qualquer perturbação gravitacional, causada por estrelas que passam ao longe ou pela própria maré galáctica, pode mexer nesse estoque silencioso e enviar novos corpos para a vizinhança da Terra.
Nesse cenário, falar em cometas assassinos deixa de ser exercício de imaginação para virar um tema de defesa planetária. Agências espaciais já testaram na prática a ideia de desviar um pequeno asteroide por impacto controlado, como na missão Double Asteroid Redirection Test da Agência Espacial dos Estados Unidos. Os resultados mostraram que, com planejamento, é possível alterar órbitas. Só que há um detalhe importante: esses testes foram feitos com asteroides relativamente próximos e bem estudados, com avisos de muitos anos. Cometas em geral são mais rápidos, mais voláteis e muitas vezes descobertos mais tarde. As mesmas estratégias podem não funcionar com a mesma eficiência. A janela de tempo para uma resposta pode ser bem menor, e isso muda tudo. Estudiosos de defesa planetária discutem há anos combinações de técnicas: impactos cinéticos, explosões controladas à distância, tração gravitacional com naves massivas, até o uso concentrado de energia solar para alterar a superfície de um corpo. Tudo ainda em fase de modelo, simulações e provas de conceito. Não existe, hoje, um escudo pronto contra cometas assassinos. Em paralelo, há quem analise um aspecto menos tecnológico e mais humano. Como reagiríamos se um cometa grande fosse detectado em rota de impacto, com data estimada para poucas décadas ou anos à frente? Filmes como Deep Impact, Greenland e Não Olhe para Cima exploram, de forma exagerada, conflitos políticos, tentativas desastradas de controle de informação e negação coletiva. Na vida real, é provável que decisões difíceis tivessem de ser tomadas em poucos anos: investir trilhões em uma missão de desvio, alterar prioridades globais, reorganizar economias inteiras, em nome de um evento que ainda não aconteceu. Tudo isso com a incerteza natural de qualquer cálculo orbital. Seria um teste não só da nossa tecnologia, mas da nossa capacidade de cooperar sob pressão. Enquanto essas discussões acontecem em conferências discretas e relatórios técnicos, o público em geral continua olhando para cometas como espetáculos raros de luz. Não há problema em admirar a beleza. O perigo está em esquecer o que ela carrega por trás. Cada cauda brilhante é a marca de um corpo em erosão, guiado por forças que podem, um dia, cruzar exatamente a posição da Terra. Mesmo que a sua vida inteira pareça passar em paz, o cosmos não promete segurança eterna. Em escalas humanas, grandes impactos são raros. Em escalas de milhões de anos, eles são certeza. A Terra já foi atingida antes por corpos capazes de mudar o clima, apagar espécies e redesenhar continentes. E o universo não tem motivo algum para não repetir a dose. Quando astrônomos calculam probabilidades, não estão prevendo um dia específico, mas olhando estatísticas. Existem milhares de objetos grandes o bastante para causar destruição regional e alguns capazes de provocar efeitos globais. A cada século, espera-se, pelo menos, um impacto realmente perigoso em escala local. Em tempos mais longos, entram em jogo os verdadeiros cometas assassinos. O impacto futuro em terra firme significaria a liberação instantânea de uma energia colossal. A onda de choque arrasaria tudo em centenas de quilômetros. Vidros explodiriam a grandes distâncias. Cidades inteiras poderiam desaparecer em minutos. Poeira, fuligem e vapores seriam lançados para a atmosfera, escurecendo o céu muito além da região atingida. Se o ponto de impacto fosse o oceano, o cenário mudaria, mas não seria menos assustador. Um grande cometa caindo no mar poderia gerar tsunamis com alturas inéditas, cruzando bacias inteiras, portos, cidades costeiras, ilhas inteiras seriam engolidos. Além disso, o vapor d'água e os aerossóis injetados na atmosfera alterariam padrões climáticos por anos. A verdadeira ameaça não é só o primeiro dia, o momento do impacto. É o que vem depois: uma queda de temperatura global, falhas em colheitas, cadeias alimentares desorganizadas, migrações forçadas. Em cenários extremos, o planeta continuaria habitável, mas muito menos amigável. A civilização humana teria de se adaptar rapidamente a um mundo mais hostil. Hoje, a defesa planetária deu seus primeiros passos. Já conseguimos provar que é possível desviar um pequeno asteroide, alterando sua órbita de forma mensurável. Isso mostra que, com tempo e planejamento, não somos totalmente indefesos. Porém, esses testes foram feitos com alvos relativamente lentos e bem conhecidos, bem diferentes de um cometa rápido
e recém-descoberto. Cometas assassinos colocam um desafio extra. Eles costumam ser detectados mais tarde, se movem mais depressa e podem ter órbitas afetadas por jatos de gás imprevisíveis. Em muitos cenários realistas, o aviso chegaria com poucos anos de antecedência, tempo suficiente para tentar alguma resposta, mas não para experimentar soluções mirabolantes que nunca foram testadas. Na prática, isso significa que a humanidade teria de trabalhar com as ferramentas que já existem ou que podem ser construídas rapidamente. Impactadores cinéticos, explosões controladas à distância, talvez missões de emergência para tentar alterar minimamente a órbita. Nenhuma dessas opções é simples. Todas exigem coordenação global, recursos imensos e decisões políticas difíceis. E há um segundo nível de ameaça, mais silencioso. Mesmo que não consigamos evitar totalmente o impacto, poderíamos tentar reduzir danos, planejando evacuações de áreas de maior risco, fortalecendo estruturas críticas e preparando estoques de alimentos e energia. Não é o cenário ideal, mas pode ser a diferença entre colapso total e sobrevivência organizada. O ponto mais desconfortável é este: ainda dependemos demais da sorte. Até agora, escapamos de impactos catastróficos em tempos recentes. Quase por acaso, pequenos objetos explodiram no ar, longe de grandes cidades. Grandes cometas passaram a distâncias seguras. Usamos esse intervalo para aprender. Mas o relógio cósmico continua correndo, indiferente à nossa preparação. Quando pensamos no futuro, a imagem de um cometa assassino não deveria ser vista só como um pesadelo distante. Ela funciona também como um teste da nossa maturidade como espécie. Vamos esperar pelo próximo susto para agir. Ou vamos usar o tempo que ainda temos para melhorar a vigilância, a tecnologia de desvio e, principalmente, a capacidade de cooperar diante de um perigo comum. Porque, em última análise, a ameaça real não é apenas o gelo e a rocha viajando pelo espaço. É a combinação entre um visitante rápido e imprevisível e uma civilização distraída, dividida e atrasada nas decisões. E essa combinação, se não mudar, pode fazer com que o próximo ponto brilhante no céu traga não só beleza, mas um lembrete doloroso de tudo o que deixamos de fazer. Agora que você já caminhou por essa jornada de gelo, fogo e silêncio cósmico, fica uma pergunta incômoda. O que você vai fazer com esse conhecimento? Ignorar e seguir a vida como se o céu fosse apenas cenário? Ou deixar que essa visão mude a forma como você enxerga o seu próprio lugar no universo? Cometas assassinos lembram que a nossa existência é frágil, mas também mostram o quanto evoluímos. Hoje conseguimos detectar ameaças, modelar órbitas, planejar defesas. Cada pessoa que entende isso passa a fazer parte de uma geração que escolhe olhar para cima. Em vez de viver com medo do desconhecido, então pensa com sinceridade. O que assusta mais, o impacto em si ou a ideia de que poderíamos ter nos preparado e não fizemos nada? Se esse vídeo te fez enxergar o céu com outros olhos, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Assim, você continua nessa vigília silenciosa com a gente, noite após noite. Imagina a cena: a família está jantando, a televisão ligada ao fundo e de repente entra um plantão urgente. Astrônomos acabam de confirmar que um cometa gigante está vindo em direção à Terra. As imagens eles mostram um ponto brilhante crescendo no céu. Nas redes sociais surgem memes, teorias, promessas de fim do mundo ao vivo. Parece filme, mas e se um dia não for? Filmes de desastre costumam começar assim, com uma descoberta tardia. Em algumas produções, a ciência tem meses ou poucos anos para agir. Na vida real, um cometa vindo das profundezas do sistema solar poderia mesmo ser detectado só quando ficasse brilhante, já perto do Sol. A diferença é que fora das telas não existe corte dramático para uma solução perfeita na última hora. Em certas histórias de cinema, vemos fragmentos caindo antes do impacto principal, destruindo cidades enquanto o mundo ainda tenta entender o que está acontecendo. Isso não é totalmente fantasia. Um corpo gelado que se fragmenta pode espalhar pedaços por toda a órbita, gerando séries de impactos menores antes ou depois do maior. A física permite isso. O que os filmes fazem é acelerar e exagerar tudo.
Outra imagem poderosa que o cinema explora é a negação coletiva. Cientistas alertam, mostram dados, apontam prazos. Governos hesitam, empresas tentam lucrar com a crise. Parte da população prefere piadas às soluções. Pode parecer caricatura, mas lembra um traço bem humano. O desconforto diante de ameaças lentas e globais. Quando o perigo não é imediato, muita gente escolhe não olhar para cima. A diferença é que, no mundo real, a primeira grande decisão talvez não seja como explodir o cometa, e sim, como contar isso para 8 bilhões de pessoas sem mergulhar tudo no caos. Nenhum roteiro mostra todos os detalhes da logística, da evacuação, dos conflitos internos, mas em silêncio, equipes de defesa planetária já discutem esses cenários, tentando aprender com os erros da ficção. Da próxima vez que você assistir a uma cena de um cometa riscando o céu no cinema, tente enxergar por trás da trilha de luz. Pergunte o que ali poderia acontecer de verdade e o que é só licença dramática. Porque, quando um dia um novo ponto aparecer no céu, a diferença entre o final feliz e o corte para a tela preta pode depender de quanto a gente decidiu levar esse assunto a sério, antes dos créditos subirem. E já que falamos sobre morte vinda do espaço, no próximo vídeo vamos encarar o outro lado desse paradoxo cósmico. O aparente poder de energia infinita escondido dentro das estrelas. Como algo que brilha por bilhões de anos pode ao mesmo tempo estar condenado a apagar. Você não vai querer perder essa próxima viagem.